O segundo vídeo, meus amigos, eu vou colocar aqui, a gente vai tecer breves comentários, né? A mulher aí espalhando o caos de um jeito aí que eu acho totalmente irresponsável e a gente vai comentar depois. Se liga aí. Como vocês viram, a mulher rindo, né, de prazer. Eu não vou dizer que é uma risada sádica, que eu confesso que eu acho que na verdade é mais uma falta de noção do que a atitude dela pode causar quando esses homens chegarem em casa e às vezes, né, terem que explicar para a namorada como foi aparecer uma marca de batom na camisa deles. E isso acontece porque a sociedade não cobra da mulher a mesma responsabilidade que é cobrada dos homens diariamente. Por isso elas muitas vezes não têm nem mesmo a noção, né? Esse vídeo foi recompartilhado por outras pessoas nas redes sociais e eu não creio que tenha sido sadismo ou maldade dela, ao contrário, acho que foi ingenuidade, mas essa ingenuidade é muitas vezes produto do meio, né? Elas não podem ser criticadas, fazem o que fazem, e aquele que critica tais atitudes pueris, medíocres, né? Atitudes verdadeiramente infantis, ainda correm o risco de serem rechaçados. O que é que uma pessoa ganha colocando batom, filmando, para causar esse tipo de intriga, né, nas festas? Elas não ganham absolutamente nada com isso. E eu não vou nem entrar naquele mito, né, de dizer que as mulheres amadurecem precocemente, os homens são mais imaturos. Certamente você já deve ter ouvido alguém da sua família falar isso, né? Mulheres amadurecem primeiro. O que a gente vê é mulher com 30, 40 anos que nunca vai amadurecer. Eu não sei de onde as pessoas tiram tamanhas ninharias, né, até preconceituosas, porque são generalistas. Algumas mulheres amadurecem primeiro, outras não, assim como os homens, porque a maturidade depende de uma série de acontecimentos na vida de um indivíduo. Mas o que eu escuto, né, já ouvi da minha família, da família de namoradas, de amigos, já ouvi aí até gente no ônibus falando mulheres amadurecem primeiro do que os homens, né? Então é mais uma daquelas lorotas de sociedades ginocêntricas, né? E todo mundo escuta esse tipo de coisa sem questionar e ainda repassa isso aí para frente. Então cuidado, meus amigos, porque se fosse o contrário, um homem beijando as costas de uma mulher, ele seria taxado de um abusador. Mas quando é uma mulher fazendo isso, né, colocando ainda batom na boca para deixar a marca da discórdia na camiseta branca dos pobres coitados, aí a gente acha engraçado e compartilha em tom humorístico nas redes sociais. Agora, meus amigos, vai ser a pílula vermelha da pílula vermelha, beleza? Eu vou ler uma coisa aqui que eu acho que as pessoas vão considerar algo medonho, né? Um relato muito cabuloso, me falta adjetivos para descrever precisamente, mas contrário ao que a gente faz costumeiramente de acusar ou apontar, claro, com embasamento, certos comportamentos femininos, eu vou convidar vocês à reflexão a respeito do que eu vou ler aqui e depois colocar um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, né? Se não me engano é esse mesmo nome. É um pastor super redpilado, que fala aí coisas muito pertinentes ao mundo cristão, né? Afinal de contas, dentro da própria igreja, está havendo uma hegemonia de ideologias progressistas, feministas, que além de serem ideologias que por si só estão muito pouco sintonizadas com a realidade, em muitos aspectos são verdadeiras antíteses dos ensinamentos verdadeiramente cristãos. Vamos ler primeiro aqui esse comentário. Uma mulher falando, tá? Desabafos. A minha genitália é escura demais. Minha pele é parda, mas relativamente clara. E minha, né, genitália é muito escura, ainda colocou muito em caixa alta. Eu sei que homem brasileiro tem problema com isso, e eu mesma acho feio. Eu tentei passar ácido e eu criei alguns problemas de pele naquele lugar por causa do ácido. Clareou e escureceu novamente, e fiquei com os machucados porque o ácido era forte. Eu leio toda hora na internet homem falando, né, de BCT rosa, e meu ex zombava da cor das minhas partes. Eu nem consigo me olhar nua no espelho
e eu não consigo me envolver no intercurso no claro. E brigo muito feio com meu namorado quando ele tenta ver. Hoje em dia ele até evita. Acho que até eu teria nojo de ter intercurso com uma mina que tem uma pepeca tão diferente do resto do corpo. Devo admitir que a minha é horrível, dá até asco. Sinto raiva de mim mesma. Pesado, né? Na falta de autoestima, né? E falta de um sentido maior para a vida, faz com que as pessoas se apeguem a detalhes aí, irrelevantes, digamos assim, e alguns chegam ao extremo que tem aí transtorno dismórfico corporal. E não se enganem, amigos, homens também têm esse tipo de coisa. Mas em vez de criticar esse hedonismo exacerbado, essa fixação com beleza que contaminou a cabeça de boa parte das mulheres, né? E como a gente já via críticas da Mary Wollstonecraft, protofeminista, isso não é novo, ela acreditava que a educação solucionaria esses problemas, e como muito bem dito pela Ana Campagnolo, as mulheres hoje têm acesso à informação de modo igual aos homens. Elas têm YouTube em casa, poderiam escolher uma agricultura sintrópica, astronomia, assuntos relacionados à matemática, filosofia grega, mas notamos, né, que as mulheres buscam, como sempre, assuntos relacionados à moda, maquiagem. Aí podemos fazer duas reflexões. Será que isso é inato biológico à mulher? Eu prefiro pensar que as mulheres não são fúteis a esse modo, né? Porque eu acho que o que distancia o ser humano do animal é a capacidade de raciocinar e empregar a razão em detrimento dos nossos instintos mais primevos. Eu acredito que na verdade, posso estar redondamente enganado, que as mulheres se comportam de maneira fútil porque a sociedade não cobra delas igual cobra do homem, né? Então é um problema sem querer excluir a responsabilidade individual feminina, até porque a gente está fazendo aqui uma conjectura, eu não sei se é biológico, social ou uma mistura de ambos, mas a sociedade, enquanto não cobrar da mulher um pouco mais de responsabilidade, de mérito e de sucesso, né? Teoria, né? Opinião, eu diria, que até desagrada alguns tradicionalistas que preferem que a mulher seja restrita ali ao papel materno. Eu acho que todo ser humano, né, nesse aspecto eu sou até mais pós-feminista do que pré-feminista. Eu acho que todo ser humano ele tem que correr atrás, se desenvolver intelectualmente, e não é porque é uma mulher que ela tem aí que viver vegetando, né, na esfera intelectual, principalmente com a internet. Hoje, com a internet, você tem acesso, né, a informações que até 200 anos atrás seriam apenas para as castas mais elevadas. Com a internet, você tem acesso a milhões de livros em PDF, videoaulas. Então, o conhecimento está aí. Só não adquire, né, quem não quer. Todos poderiam ser minimamente polímatas se tivessem, na verdade, a disciplina e o afinco, né, que é necessitado para você aquilatar as suas faculdades mentais. Afinal de contas, a disciplina é a mãe do êxito. Agora que a gente viu o que é a baixa autoestima e o foco em coisas que são, na verdade, devaneios, né, especialmente relacionado à beleza do corpo, já dizia Confúcio, na época de Confúcio, né, antes de Cristo, ele já dizia que não conhecia homens que se importavam com a beleza da alma, tanto quanto com a beleza do corpo, né? Então isso é uma coisa mais que milenar. E agora eu quero mostrar para vocês que não são apenas as mulheres que acabam se adaptando, né, para agradar o próximo. Pelo contrário, o homem é muito mais mangina do que a mulher. A mulher está com o ego inflado demais, querendo apenas receber. E o homem com o ego lá embaixo, eu nem diria ego, né? Autoestima, o senso de alto valor, que é capaz de abrir mão de tudo que ele acredita para poder agradar o sexo oposto. Se liga aí no que o pastor tem a dizer e depois vamos fazer a análise Red Pill da Red Pill, que talvez nem mesmo o pastor Rodrigo tenha percebido. Até daqui a pouco. Segunda consequência desse repúdio à masculinidade. A perda da masculinidade. Os homens continuam querendo as mulheres, mas estas dizem que não desejam mais um homem macho,
que as lidere, as proteja e que dê o recurso para que elas possam criar seus filhos da melhor maneira possível para que assim o time vença. Não. Elas dizem, eu quero um homem sensível, que limpa a fralda e que lava a louça. Nenhum problema. É só uma figura isso aqui. Nenhum problema mesmo com você que lava a louça. Não tem problema. A questão é que elas não querem um homem que as lidere. É isso que elas dizem. Eu não quero um homem que me lidere. Eu não quero um homem que me conduza, que conduza a minha casa. Eu quero um homem mais feminino. Mais feminino. E como o homem deseja a mulher, e essa é a condição, eles se tornam então mais femininos. Eu sugiro, amigos, que vocês assistam a esse vídeo completo do pastor, porque ele não fala, né? Ele não prega, ele verdadeiramente dá aula. Um grande abraço, tá, pastor? Admiro muito o seu trabalho, mas o que eu quero salientar aqui, até fazer um contraste com determinadas narrativas que são repetidas aí exaustivamente na Menosphere, de que o homem é o líder nato, né? E de que a mulher foi feita para ser conduzida. Ora, a partir do momento, né, como muito bem colocado pelo pastor, que as mulheres, talvez sim por doutrinação e influência de ideologias desconstrucionistas, subversivas, de cunho neomarxista e feminista, né, aí no espectro da esquerda, foi incutido na cabeça dessa mulher, né, uma verdadeira lavagem cerebral, de que ela não quer mais o homem que lidera. Ela não quer aquele líder, aquele macho alfa, ainda que a prática, né, a gente vê que a mulher muitas vezes prega uma coisa e faz outra. É aquela velha história, né, alpha fucks, beta bucks. Isso é bem real, né, a gente vê isso. Só que é red pill que está na fala do pastor e que muita gente não percebeu a partir do momento, né, que a mulher decide que ela não quer um homem másculo e a masculinidade está no pilar da essência genética até do próprio homem. Mas ainda assim o homem desconstrói o ser milenar que ele é para agradar a mulher. O homem realmente está na capacidade de liderar, né? Então a gente vê que o homem se desdobra, se torna afeminado, pede desculpas por ser homem apenas para obter a aprovação feminina. É comum aí, bordão já na Menosphere, né, a gente dizer que a mulher tem a chave do sexo e o homem tem a chave do casamento. Antigamente a sociedade não era assim, que tinha moral cristã, a monogamia, né, que era imposta através da cultura. Os trabalhos eram perigosos, letais, draconianos, exaustivos, né, você tinha que se ausentar do seu lar, viajar às vezes longas horas, até chegar em um ambiente muito deletério para a sua saúde, né? Fábricas aí terríveis, né? Longas horas trabalhadas, então era muito conveniente para a mulher também ser sustentada. E é mais ou menos a tese do livro da Esther Vilar, O Homem Domado, que as mulheres sabem que estão na vantagem, né, nos sistemas industriais e elas fingem que não, né? E exploram esse sistema aí às custas dos homens, né? Um livro bem polêmico. Eu sugiro que vocês leiam para formar a opinião de vocês, vindo, né, não é nem da boca dos dedos, né, foi escrito por uma mulher. A Esther Vilar foi até acusada de ter deixado o marido escrever o livro e colocar o nome dela. Um livro aí super polêmico, foi sucesso de vendas e ainda assim o homem, com o tempo, se tornou cada vez mais mangina, né? Então será que o inverno vai realmente chegar? Então você nota que a chave do sexo hoje é a que determina tudo, né? Porque a gente vive uma sociedade pós-liberação sexual. Do que adianta você ter a chave do casamento se para que se chegue no casamento você tem que passar pela chave do sexo? Então a primeira porta quem abre é a mulher. Se a mulher fecha a porta na sua cara, você não consegue ter o domínio da porta do casamento, que seria uma porta secundária, né? Então o homem finge que manda e a mulher até fingia que obedecia, porque as mulheres hoje já colocaram as suas asinhas de fora, né? Então se o homem é um líder nato, tá? Como se diz por aí, que é ele que tem que liderar, etc. Por que é que o homem é tão manipulável ou abre mão de seus valores cardinais? Foi o que eu falei no início do vídeo, né? O áudio que eu coloquei, que a pessoa que é contente consigo própria, a pessoa que se basta,
ela tem valores inegociáveis. Ela não vai se emascular, mudar seu jeito de vestir, não vai apoiar feminismo, mesmo sendo contra, né? Apenas para ter mais oferta sexual. E já dizia a banda Velhas Virgens, que tudo que a gente faz é para comer alguém. Aí eu me pergunto, né? Será que o ser humano, na verdade, não é manipulável de forma geral? Embora tendamos a crer, né, eu até acredito nisso, que a mulher é mais manipulável e mais emocional do que o homem, mas quando se fala de sexo, o homem se torna mais irracional do que a mulher, né? Tanto que ela usa o controle sexual, né? Às vezes greve de sexo. A mulher sabe, né, que o homem bate o olho nela muitas vezes, não todos, mas o homem é muito visual. Ele bate o olho na mulher e ele já pensa em levar a mulher para um motel, etc. E o seu instinto sexual já é ativado. A mulher sabe disso muito bem e usa isso em benefício próprio, né? E isso até linka com o que eu falo muito sobre democracia. Se 90% da massa, querendo ou não, é super afetada ou pelas opiniões da mídia, dos jornais, ou no caso dos homens, a sua maioria esmagadora faz de tudo, inclusive apoiar ideologias que ele sabe que não são boas, apenas para agradar a mulher, né? É aquele velho meme: moça, você é linda, desculpa por ser homem, agora passa essa BCT para cá, né? É um meme muito comum. Então a democracia vai colocar o poder da nação nas mãos de pessoas que não têm de fato mérito ou que conseguem verdadeiramente, efetivamente, colocar a razão acima do instinto sexual para os homens ou da emoção para as mulheres. Alguns até vão mais a fundo nisso que eu estou dizendo aqui e dizem que as grandes corporações, a elite, né, que governa o sistema, percebeu que a mulher é mais influenciável e controlando a mulher, né, muitas vezes através do sufrágio, né, ainda que esse não tenha sido o propósito inicial, você controla o homem. Por isso que os políticos querem agradar a mulher, a mídia agrada a mulher. Se você controla a mente feminina, faz toda uma lavagem cerebral na sociedade, né, e liberta a mulher da necessidade de ter um marido, né, seja para protegê-la ou para bancar, quando o Estado se torna um novo marido, o Estado se tornou um novo protetor e, em grande parte, né, o homem ainda é provedor, mas o Estado também provê, tirando do homem e transferindo para a mulher, que é o que a gente chama de provedor indireto. Você controlando a opinião feminina, o homem, como o próprio pastor falou, é super dependente da opinião da mulher, ele vai, na verdade, mudar todo o seu jeito de pensar, né, se emascular, destruir a sua masculinidade, não apenas pelo efeito direto da mídia, né, com esse papo, masculinidade tóxica, o homem tem que pedir desculpa por ser homem, violador em potencial, com esse discurso que vai satanizar o homem, estigmatizar o homem e ainda vai fazer que o próprio homem, que não caiu na manipulação midiática diretamente, se emascule, ainda que apenas exteriormente, né, e ele conserve dentro de seu âmago a masculinidade para poder fazer o quê? Conseguir conquistar uma mulher. Você quer ver um exemplo prático disso que eu estou falando? A mídia, né? Influenciadores, a ala artística, que é tudo esquerda progressista, vive nas suas torres de marfim, lançou a hashtag, né? Se vota no Bolsonaro, não me come. Então os caras que eram a favor do Bolsonaro, né? Aqui a gente não faz propaganda nem pró nem contra, o nosso assunto é outro, mas estou dando um exemplo. O cara que era contra, por exemplo, a esquerda e que tinha a sua cosmovisão em maior consonância com os ideais do que a gente chama de direita no Brasil, não ia se manifestar publicamente. Por quê? Porque se ele vota em fulano ou cicrano, a mulher não dá para ele. Você consegue perceber como o sexo, né? O Michael Jones até fala disso no Libido Dominante, que o sexo é uma ferramenta de controle social. Consegue perceber isso? E o que é que acontece quando o indivíduo que vota em fulano ou cicrano não se manifesta, especialmente com as redes sociais, tendo forte impacto nas eleições, no voto e na cultura, como a gente vê, especialmente entre os jovens? O que é que acontece quando ele se cala? Ele se cala aqui, o Joãozinho se cala ali porque ele não vai comer a Mariazinha se ele falar que vota em fulano, o outro não vai falar com medo de sofrer preconceito das modernetes feministas na faculdade, e isso vai virando uma reação em cadeia.
O que acontece quando grande parte das pessoas começa a se omitir? Cria-se a espiral do silêncio, que é a teoria da Elizabeth Noel Neumann, né? Aí acontece o que? A esquerda, que é muito mais barulhenta, fala o que pensa, fala o que quer, e quando alguém contraria, ainda acusa a pessoa de ser intolerante, quando na verdade esse discurso aí de paz e amor é só a camisa que ele veste, né? Eles são pessoas que aceitam diversidade desde que seja deles, que tudo que não é progressismo, né, é considerado aí racismo, machismo. A gente conhece bem esse discurso aí de cor e salteado. Então as pessoas que pensam diferente se calam para comer mulher. A hegemonia ideológica da esquerda, que já tem o auxílio das universidades e da mídia, se torna cada vez maior. Percebe como tudo é uma peça? Você viu como a gente foi traçando aí tudo que vai acontecendo, voto, mídia, controle social, lavagem cerebral na mulher, para a mulher controlar o homem através do sexo, né? O homem se desconstrói para agradar a mulher. Consegue perceber como tudo se encaixa? Então a conclusão que eu faço para esse vídeo, né, é que a democracia, infelizmente, leva a gente a passar por isso e, lamentavelmente, a maioria dos homens é mangina. Se você está assistindo esse canal aqui, provavelmente você está nos 5% que não se dobra por causa de mídia, de ostracismo, você defende o que acredita, e aqueles que ficarem descontentes com a sua opinião, né, como já dizia o Zagallo, vão ter que engolir todos vocês. O homem, né, integral, verdadeiramente másculo, ele não se dobra, né, por causa de opinião de feministinha de faculdade, nem vai pedir desculpa por ser homem para agradar a mulher. É um homem que segue o seu próprio caminho. A gente se vê no próximo vídeo, cavalheiros, talvez daqui uns 10 ou 15 dias, né, porque os afazeres aqui na vida do campo estão cada dia consumindo mais tempo, especialmente nessa fase inicial. E se inscrevam aí no Ideias Insólitas, para você também ter uma independência da vida citadina e do papel pintado, né, como dizia o Dr. Enéas. Valeu!